Olá pessoal, estamos em mais uma aula de Química Analítica Quantitativa. Hoje a gente vai falar sobre a volumetria de oxirredução, que provavelmente é a volumetria mais utilizada para dosagens diversas aí no mundo da Química Analítica. Mas inicialmente a gente precisa entender bem o que são as reações de oxirredução. Essas reações são aquelas que envolvem a transferência de elétrons entre os reagentes, tá? Como, por exemplo, esses eventos que acontecem aqui, que é o escurecimento da maçã e do cérebro. Por incrível que pareça, tem algo em comum entre eles. Por exemplo, aqui no cérebro a gente tem a dopamina. A dopamina, ela possui aqui o grupo catecol. Esse grupo, conforme essa reação, é capaz de sofrer oxidação, ó, que é a reação aqui neste sentido. E aí, o que acontece? Ele vai sofrer oxidação, forma uma quinona. E essa quinona, ela é responsável por essa coloração escura aqui na região do cérebro que se chama substância nigra, que é uma região onde se produz a dopamina. E a gente vê que no cérebro normal ela é escura por causa dessas quinonas, tá? Enquanto que no cérebro de uma pessoa que teve um mal de Parkinson, o que acontece? Não tem esse pigmento escuro, porque o Parkinson é justamente caracterizado pela falta de produção de dopamina. Olha que interessante, então ela perde essa parte escura. Então olha como uma reação de oxirredução, né, é capaz de controlar eventos completamente inesperados. E quando você para ver, aqui na maçã, olha só o escurecimento da maçã, também é por causa da oxidação de um grupo catecol, que nem no cérebro aqui com a dopamina, ó. Olha que interessante. E as cores até lembram, não é? Muito interessante isso. E a gente vê que nessas reações de oxidação, elas possuem um potencial padrão de eletrodo, tá? Que eu vou falar agora no próximo slide, que é o potencial de eletrodo de uma semi-reação quando as espécies envolvidas têm concentração de 1 mol por litro ou pressão parcial de 1 bar para gases, a 25 graus Celsius. Então, um fator importante é que esses dados se referem sempre à reação de redução. Tá? Então, a gente sempre escreve no sentido de redução, que nem eu fiz lá com a quinona e o catecol. E esse potencial ele é independente das quantidades de matéria de reagentes e produtos na semi-reação balanceada. Então, quando você, por exemplo, multiplica isso aqui por 6, ó, tá vendo? Essa semi-reação do ferro. Se eu multiplicar por 6, o que acontece? 6 ferros, 6 elétrons, 6 ferros, mas o potencial não. O potencial aqui, ele não multiplica por 6, tá? Enquanto que no caso se eu inverter a reação, ó, inverti. Aqui estava no sentido de redução, aqui está no sentido de oxidação. Aí o potencial muda de sinal, tá? Detalhe isso, é importante na hora que vocês forem fazer o balanceamento das reações de oxidação. Tá? E o potencial padrão é uma grandeza relativa. Você não consegue determinar o potencial desta reação isolada. Você tem que comparar ela com uma outra semi-reação. Isso é feito através do eletrodo padrão de hidrogênio, que é um eletrodo de referência. Tá? Então, assim que a gente mede, por exemplo, o potencial de redução da reação de redução da prata mais para prata zero. Tá? Então, você tem aqui o anodo de prata, o catodo com gás hidrogênio, íons H+, em solução. E aí você vai ter a oxidação da prata mais para prata zero e a redução do H+ para gás hidrogênio. Essa é uma tabela de potenciais padrão de eletrodo, contendo as semi-reações e o valor do potencial. É uma tabela importante e ela está bem incompleta, na verdade. Né? Existem tabelas com bem mais semi-reações que essa e algo que vocês podem consultar a qualquer momento. A volumetria de oxidação ela vai se basear na transferência de elétrons entre um titulado e um titulante. Então, você vai ter na bureta um oxidante e no Erlenmeyer um redutor, ou na bureta um redutor e na Erlenmeyer um oxidante. A gente vai falar mais da curva de titulação posteriormente. Aqui são os principais agentes oxidantes e redutores.
tá? Que são utilizados em métodos titulométricos. Dentro da volumetria de oxidação, tem 3 métodos que são os mais importantes, mais utilizados por aí, embora essa volumetria especial ela seja muito diversificada, porque você trabalha com essa de oxidação e redução, metais sofrem oxidação e redução, compostos inorgânicos, todo tipo de composto acaba sendo possível de ser analisado por volumetria de oxidação. Todos não, mas muitos. Tá? Então, ela é muito, muito abrangente. Então, existem titulações bem diferentes dessas que eu vou apresentar, mas essas são as 3 principais. A primeira é a permanganimetria, que são titulações utilizando permanganato de potássio como agente titulante. Tá? Essa é a semi-reação do permanganato, e a gente vê aqui que o permanganato ele é um forte agente oxidante. Tá? Um potencial padrão assim, acima de 1, já indica que ele é um agente oxidante forte, ou seja, ele tem uma tendência muito grande a sofrer redução. Tá? O permanganato ele tem algumas propriedades ótimas, que a primeira é que ele é um excelente autoindicador. A gente vai falar mais disso no próximo slide, eu falo mais sobre isso. E ele é um forte oxidante, então ele consegue oxidar muitas substâncias, né? Então ele consegue analisar vários, mesmo compostos que não sejam fortes redutores, sejam redutores fracos, ele vai conseguir oxidar. Mas ele tem muitas desvantagens. A primeira delas é que ele não é um padrão primário. O preparo de uma solução de permanganato é bem trabalhosa, não é só dissolver em água. Você tem que fazer um preparo, que eu também vou falar sobre isso, isso é uma grande desvantagem. Além disso, os estados de oxidação intermediários que o permanganato possui, que o manganês possui, né? A gente sabe que o manganês tem vários estados de oxidação, atrapalham. E eu até boto essas semi-reações aqui, ó, ele forma manganato em meio neutro, quer dizer, MnO2 em meio neutro alcalino, em meio fortemente alcalino forma um manganato, com manganês mais 6, aqui é o manganês mais 4, aqui de cima, né? Então isso atrapalha bastante e também ele requer meio ácido, não tem como titular sem ser meio ácido. Como eu falei sobre os autoindicadores, né? O que significa isso? Significa quando o próprio titulante ou espécie titulada possuem cores diferentes na forma oxidada e reduzida, de forma que por si só eles conseguem indicar quando a titulação acabou. E o permanganato é o melhor exemplo de autoindicador. Ele tem aquela coloração violeta forte, intensa. Se coloca ele na bureta, pinga. Quando ele reagir com a substância da Erlenmeyer, a cor some, porque o manganês do mais é incolor. Então pinga, some, pinga, some, pinga, some. Tem uma hora que fica rosa, que não some. Ou seja, acabou a titulação, porque eu estou com o primeiro excesso de permanganato. Simples assim. Então, o permanganato, graças a isso, consegue ser um excelente autoindicador. Você titula até um rosa pálido, né? Tipo esse aqui, ó. Tipo essa cor aqui. E também esse outro composto, tá? O DCFI. Também é um autoindicador, mas não é muito utilizado. Então, eu só coloquei para exemplificar que existem outros, tá? O preparo de uma solução de permanganato é trabalhoso, né? Como eu falei. Por quê? Dentro do seu vidro, da água que você utiliza, existem impurezas orgânicas, poeira, coisas do tipo, mesmo que você lave, elas continuam existindo. Então, essas impurezas, pelo fato do permanganato ser tão oxidante, elas reagem com o permanganato. E fazem o quê? Formam um MnO2, dióxido de manganês, que é um sólido, ele precipita, marrom. E ele atrapalha muito a visualização do ponto de equivalência. E pior ainda, com o tempo, né, esse permanganato ele vai se consumindo, ele reage com a própria água, tá? Formando MnO2. E a presença dessas impurezas do próprio MnO2, da luz, calor, ácidos, bases, tudo ajuda essa reação a acontecer. Olha que engraçado. Então, se você não se livrar desse MnO2 que se forma quando você prepara a solução, mesmo que seja um pouquinho, a sua titulação não dá certo, porque a virada não vai mais do incolor para o roxo. Ela começa a ficar marrom, não fica legal. Além de degradar o seu titulante ao longo do tempo, alterando a concentração. Então, para você fazer isso, para você conseguir retardar a degradação do permanganato,
Você ferve a solução, quando você prepara a solução de permanganato, ferve ali 1 litro de solução e filtra. Tá? O ferver é por quê? Para reagir tudo logo de uma vez. Reage logo tudo com permanganato, ótimo. E você filtra para tirar, que aí reagiu tudo, formou um monte de